Bom dia, bom dia. Você que está nos acompanhando aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora também você passa a nos acompanhar através da nossa rede social, o Facebook, logo em seguida canal Conectados ao Sagrado e também na página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí, Santa Catarina. Estamos aqui na nossa rádio, estamos aqui no nosso estúdio, estamos em Itajaí, litoral norte do estado de Santa Catarina, sul do Brasil. Agora são 7 horas e 14 minutos, manhã do dia 23 de outubro de 2025, agora são exatamente 21 graus aqui na nossa região de Itajaí. Que Deus te abençoe e derrame bênção sobre a tua vida, meu querido. E é nesse momento que nós vamos falar com Deus, eu aqui, você na sua casa, onde você estiver, no seu local de trabalho, indo para algum lugar, que o Senhor esteja te abençoando grandemente, amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, ó Deus, pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela sua misericórdia, Senhor. Deus, a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando ao longo deste dia. Ó Deus, coloco todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Ó Deus, abençoa-nos com a tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. Deus, que neste dia, ó Pai, seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de contenda, de desunião, de divisão, todo espírito de vício, de prostituição, todo espírito de rancor, de inveja, de mágoa, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando, Deus. Esta é a oração do teu servo neste dia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu queria trazer para o nosso devocional hoje o tema Deus é fiel nas adversidades. E o texto que eu quero ler está em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, que é um tema que eu gosto muito, que diz o seguinte, abre aspas, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Imagine-se caminhando por um deserto árido, com um sol escaldante castigando a sua pele, e ao seu lado uma bagagem pesada carregada de dores, perdas e desilusões. Então ali cada passo parece mais difícil, cada respiração mais difícil ainda. Agora, imagine que mesmo nesse cenário de desolação, uma voz suave e firme ecoa dentro do teu coração e diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Como é que nós podemos confiar nisso? Como podemos afirmar que Deus é fiel mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor? Então essa é a questão que nós enfrentamos hoje. Deus é fiel nas adversidades. Eu não sei o que você está passando, eu sei o que eu estou passando. Eu posso dizer que Deus é fiel nas adversidades. Lamentações é um livro que expressa o profundo luto do povo de Israel após a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor em 586 a.C. O autor, tradicionalmente considerado, é o profeta Jeremias. E ele escreve um momento de dor extrema, refletindo a dor coletiva de um povo que experimenta a consequência de sua infidelidade a Deus. Eu já comentei aqui, né? A vida resume-se em decisões e consequências. Toda decisão que nós tomamos tem consequência. Então o tom desse livro é de lamento, mas também de esperança, à medida que o autor reconhece que, apesar do sofrimento, a misericórdia de Deus permanece firme.
Então essa mensagem ressoa conosco, por quê? Porque todos nós enfrentamos momentos de crise, de perdas, de dúvida. E é justamente nesses momentos que a fidelidade de Deus se revela de forma mais poderosa ainda sobre a vida daqueles que esperam no Senhor. A teologia do livro de Lamentações revela que Deus ele é soberano, que ele é justo, que ele é misericordioso. E mesmo na dor, Deus não abandona o seu povo, mas Deus permite o sofrimento como um instrumento de disciplina e purificação. Então a fidelidade de Deus é um atributo que se manifesta na sua misericórdia e que se renova a cada manhã, porque grande é a fidelidade dele. Então assim, dessa forma, a fidelidade de Deus não significa ausência de dificuldade. Significa garantia de que mesmo nas adversidades, ele permanece fiel, sustentando, fortalecendo e renovando as nossas forças. Então, quando nós pegamos o texto e fazemos uma exegese desse capítulo 3, versículo 22 e 23, e ele inicia dizendo assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Quando nós pegamos a palavra misericórdias, no plural, é uma palavra hebraica que é hamelot, refere-se às compassivas ações de Deus, que envolvem perdão, compaixão e renovação. Então aqui, nesse texto, a misericórdia é a causa de nós não sermos destruídos, consumidos. Ou seja, ela é o motivo da nossa sobrevivência espiritual, mesmo em dia de juízo. Não sermos consumidos, quando fala de não sermos consumidos, literalmente ali, não sermos destruídos. Consumido é literalmente dizer não sermos destruídos ou não sermos consumidos pelo fogo. Então indica que apesar das adversidades, Deus mantém a sua misericórdia viva sobre cada um de nós. E renovam-se é uma palavra hebraica chamada hadash, que significa renovar, fazer novo ou tornar novo outra vez. Então cada manhã a misericórdia de Deus torna novo outra vez, renova outra vez, fazer novo, ou seja, a sua compaixão é contínua e infindável. Uma curiosidade que eu quero trazer para vocês é que a repetição de não tem fim, que é le roland, reforça a ideia de eternidade. Ou seja, a misericórdia de Deus é eterna e a cada manhã ela se manifesta de forma renovada. E quando fala sobre, no final ali, a sua fidelidade, né? Grande é a tua fidelidade, ó Deus. Então a palavra fidelidade é emet, do hebraico. E ela denota uma integridade, confiabilidade de Deus em suprir e cumprir as suas promessas. Ou seja, a sua fidelidade é grande, é firme, é imutável. Então, desse jeito que nós estamos falando, ou dessa forma, o texto afirma que apesar das dificuldades, a misericórdia de Deus é uma fonte inesgotável de esperança e renovação. E a sua fidelidade é grande e confiável. O Salmo 100, versículo 5 diz assim, abre aspas, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. E em Isaías 54, versículo 10 diz assim, pois as montanhas podem se mover e os outeiros tremer, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, nem o meu concerto de paz será abalado, diz o Senhor que se compadece de ti. E Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte, abre aspas, se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então essas passagens que nós lemos reforçam a ideia de que a fidelidade de Deus é uma âncora segura para as nossas tempestades,
que são muitas, não é? E se nós olharmos para a história, ou seja, historicamente falando, muitos fiéis enfrentaram adversidades extremas, mas também experimentaram a fidelidade de Deus. Um exemplo que eu quero trazer aqui, é a vida de William Carey, que era missionário e que enfrentou dificuldades na Índia, mas permaneceu fiel à sua vocação e vendo o fruto também da sua perseverança, porque vidas foram transformadas. Outro exemplo é a história de Jó, que está na Bíblia Sagrada, que mesmo na perda de tudo, ele declarou: ainda que ele me matar, nele esperarei. Jó 13, versículo 15. Então esses dois exemplos que eu falei aqui ilustram que a fidelidade de Deus se revela na perseverança do seu povo, se revela na perseverança de cada um de nós. Então Jesus, ele é a expressão máxima da fidelidade de Deus. Por que Jesus é a expressão máxima da fidelidade de Deus, pastor Dimas? Porque na cruz ele demonstrou que Deus é fiel ao seu amor, mesmo quando enfrentamos a adversidade. A morte de Cristo e a sua ressurreição garante que a misericórdia de Deus é infinita e é renovável para todos que nele crê. Então Cristo é o nosso exemplo supremo de fidelidade que permanece conosco em todas as tempestades, em todas as situações difíceis da nossa vida, que não são poucas. Eu, por exemplo, enfrentei muitas dificuldades, né? Muitas mesmo. Nos anos 80, eu estava sozinho no Rio de Janeiro, sem pai, sem mãe, sem ninguém, e novo, né? Recém feito 18 anos, estávamos ali. Enfrentei muitas lutas, dificuldades, e continuo até hoje. Eu, de vez em quando, eu converso com a patroa, minha esposa, Rosana, o Bruno. Já passei por muitas lutas na vida, mas Deus sempre presente. Então, existe uma aplicação prática daquilo que nós lemos na Bíblia. Por exemplo, Jeremias, Lamentações 3, 22 e 23, como que nós conseguimos colocar na prática esses versículos 22 e 23 de Lamentações 3? Primeiro ponto, confiança na fidelidade de Deus. Ou seja, mesmo em meio às adversidades, podemos confiar que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Segundo ponto é a perseverança na fé. Assim como o povo de Israel enfrentou o cativeiro por 70 anos, nós podemos perseverar sabendo que Deus é fiel para nos sustentar, nos manter íntegros. E terceiro ponto é viver com esperança ativa. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé sem obras é morta. Então a esperança tem que ser ativa. A esperança baseada na fidelidade de Deus, ela nos impulsiona a seguir adiante, mesmo nas circunstâncias mais difíceis para nós, naquilo que nós estamos vendo. Mas quando nós enfrentamos a dificuldade, crendo que venceremos, as barreiras começam a cair. Quarto ponto de aplicação prática aqui é praticar a gratidão. Como assim eu pratico a gratidão? É você reconhecer diariamente a misericórdia de Deus. E essa misericórdia nos ajuda a manter uma atitude de gratidão e louvor, independentemente do cenário. Quando você é grato por aquilo que você já é, por aquilo que você já tem. Entendeu? Então eu quero concluir nessa manhã dizendo para você que a fidelidade de Deus não depende das nossas circunstâncias, porque é uma constante imutável. E em meio às adversidades, em meio às lutas, em meio às tribulações, Deus permanece fiel, renovando suas misericórdias a cada manhã. Portanto, meu querido, depois disso tudo que eu falei, eu quero dizer para você, não desista. Não perca a esperança, não deixe a esperança ir embora. Porque Deus é fiel para sustentar, fortalecer e transformar a nossa vida e tudo que está à nossa volta e a todos que estão à nossa volta também. Amém? Que o Senhor te abençoe e te dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus.